Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Digas Tudo, um podcast mensal de divulgação científica, onde a gente discute e tenta desmistificar os estudos mais relevantes da atualidade. Meu nome é Jean, sou estudante de Biologia e eu espero que vocês embarquem com a gente nessa jornada cósmica de hoje. Meu nome é Lucas e a primeira coisa que eu posso dizer sobre o episódio de hoje é que eu acredito em vida fora do planeta Terra. O tema de hoje é a astrobiologia, uma área de estudo que busca entender a origem, evolução e distribuição da vida em uma perspectiva cósmica, abordando desde a formação de moléculas orgânicas até as diferentes formas de adaptação da vida no nosso planeta, buscando também entender e propor possíveis maneiras de detectar a vida passada ou presente no nosso universo. Sejam muito bem-vindos, Bruno e Camila. É um prazer ter vocês aqui para essa conversa. Conta pra gente um pouco sobre vocês e como que a astrobiologia se tornou um objetivo na vida de vocês, por favor. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar vindo falar nesse podcast sobre questões de divulgação científica, mais especificamente relacionado ao tema de astrobiologia, que é a área que eu atuo. Eu sou graduado em Física, com graduação sanduíche na Monash University, em Melbourne, na Austrália. A outra parte foi na Faculdade Sousa Marques, e a minha graduação sanduíche foi por conta da época do Ciências Sem Fronteiras, que existia, que era um programa de intercâmbio existente no Brasil. E, posteriormente, eu tive meu mestrado realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, fiz em Física, com ênfase na parte de astrobiologia, fazendo estudos relacionados a meteoritos lunares, marcianos, condritos carbonáceos. E, atualmente, eu estou finalizando meu doutorado em Física, também com ênfase em astrobiologia, mas atualmente a minha área é especificamente atuando na análise de meteoritos marcianos, com o intuito de ver quais são as informações que podem ajudar na reconstrução paleoambiental de Marte, entender como é que Marte antigamente funcionava e como isso pode nos trazer algumas elucidações sobre a caracterização ambiental nos dias de hoje de Marte. Se existiu vida, se ainda existe a possibilidade de encontrar algum registro de vida no ambiente marciano, em alguma região. E todas essas questões que eu venho desenvolvendo acabam sendo feitas por conta da minha ida para a Austrália. Antigamente eu trabalhava com cosmologia, física teórica, e em um evento que eu acabei participando na Austrália com Neil deGrasse Tyson, Lawrence Krauss, o Richard Dawkins, eu acabei ficando fascinado com essa área de astrobiologia, que eu já tinha ouvido falar muito vagamente no Brasil, mas não tinha nenhum contato a princípio com nenhum pesquisador, nem pesquisas mais a fundo. Posteriormente a esse evento, eu acabei me aprofundando no interesse de trabalhar com a área, que já é, de certa forma, uma motivação que me faz ser cientista desde quando era criança. Acho que grande parte das pessoas, se não todas, tem essa curiosidade de saber sobre questões da origem, seja da vida, do universo ou da própria consciência. A astrobiologia nos possibilita, de uma maneira super multidisciplinar, interdisciplinar, ter esse contato com todas essas áreas, e hoje em dia é isso que eu tenho trabalhado com vários alunos em diversas áreas de pesquisas diferentes, não só astronomia ou biologia, mas posteriormente posso comentar um pouco mais. Primeiro eu gostaria de agradecer também, pelo convite. Eu comecei a me interessar pela astrobiologia com o Carl Sagan. Eu já lia ele há um tempo, porém eu nunca tinha prestado atenção no termo astrobiologia. E foi logo depois de eu fazer o Enem, reassistindo Cosmos, o Neil falou sobre astrobiologia e eu já tinha jogado pra biologia, na UFV. E aí eu comecei a ligar duas paixões, que era a astronomia e a biologia. E eu achei fantástico poder trabalhar nessa área. Então, desde que eu entrei no UFV, eu venho buscando, trabalhar na área. Eu
procurei mais dentro da microbiologia, né, para poder trabalhar com extremófilos. E hoje eu trabalho com extremófilos. Eu consegui um estágio no Laboratório de Biotecnologia e Biodiversidade para o Meio Ambiente com o professor Marcos Rogério Toto. Mais ou menos um ano depois de eu ter conhecido o Bruno, a gente ter feito algumas coisas juntos, algumas lives, eu ter participado do grupo de estudos que ele desenvolvia no FJF. Eu convidei ele para ser meu orientador e agora a gente está trabalhando com micro-organismos extremófilos da Antártica. Você falou que está estudando agora os micro-organismos extremófilos. Eu gostaria de saber mais sobre essa pesquisa que você está desenvolvendo. Então, essa pesquisa ela está sendo uma colaboração, né, entre o meu laboratório, que é o Laboratório de Biotecnologia e Biodiversidade para o Meio Ambiente, um laboratório da UFRJ, né, que eles que foram até a Antártica, coletaram os micro-organismos, enfim, e com o Bruno, obviamente, ele é meu orientador. A minha ideia inicial foi realmente ter alguém da biologia e alguém da física para me orientar, mas lembrando que esse não é o único caminho para se trabalhar com astrobiologia. Você não necessariamente precisa de alguém da astrobiologia te orientando para trabalhar com astrobiologia. Agora eu vou trabalhar tanto com micro-organismos psicrófilos, né, que são os que sobrevivem em ambientes frios, com organismos termófilos, né, também da Antártica, porque lá nós temos a presença de fumarolas, que são ambientes geotérmicos. Então eu vou trabalhar tanto com psicrófilos quanto com termófilos e eu vou estudar a adaptabilidade desses micro-organismos e a possibilidade deles habitarem em outros planetas. E além disso eu vou procurar por enzimas aplicadas à biotecnologia, já que esse é o foco do meu laboratório e do laboratório que está cedendo essas amostras para minha pesquisa. Eu ainda não comecei a trabalhar com as amostras propriamente ditas, elas vão elas vão ser enviadas para o laboratório ainda esse ano. Agora acho que até março eu já vou estar com elas e aí eu vou começar a trabalhar com as amostras propriamente ditas. Mas no momento eu estou em fase de revisar literatura, ler, como eu vou fazer um trabalho também de bioinformática, estudar bioinformática, enfim. Caramba, muito interessante, muito interessante. Parabéns mesmo. Obrigada. O Bruno comentou da multidisciplinaridade, né, da astrobiologia, e é muito legal ver que são várias áreas do conhecimento que podem convergir para esse campo de estudo, né? Desde do estudante de física, estudante de biologia. Essa característica da multidisciplinaridade, ela é interessante porque não existe um curso de astrobiologia para quem acaba de sair do Enem, né? Quais que são esses caminhos para alguém que quer estudar essa área, para alguém que tem interesse de contribuir para as pesquisas sobre a vida fora da Terra, sobre a origem da vida? Então, não tem um caminho certo. Simplesmente qualquer área você pode trabalhar com astrobiologia. Agora no grupo do Bruno, por exemplo, a gente tem diversas áreas, pessoas que fazem astronomia, biologia, biomedicina agora também, enfim. É realmente bem variado, a gente conhece pessoas do jornalismo que trabalham com astrobiologia, então simplesmente não tem uma área específica. Você se apaixona pela astrobiologia e decide qual caminho seguir, sabe? Dentro do jornalismo você tem várias opções, dentro das ciências humanas, tem toda a questão da divulgação científica também dentro do jornalismo. Dentro da biologia você pode trabalhar com extremófilos, como eu trabalho, mas você também pode trabalhar com as questões das condições dos astronautas na ida para outros planetas, por exemplo, para Marte, né? Então é muito variado. Eu acho que o Bruno vai poder falar melhor. Bem como a Camila comentou, a área de astrobiologia é uma área multidisciplinar. Então, se você busca por questões dentro da sua área de trabalho, seja conceitos sobre a origem da vida, na biologia, na química, na física, na astronomia, você busca questões de evolução ou distribuição da vida no universo, se você trabalha com qualquer área, pode ser engenharia, medicina, a Camila bem mencionou sobre a questão dos astronautas, então você está contribuindo de alguma maneira com informações que possam possibilitar elucidações sobre como a vida se originou na Terra, como é que a vida pode existir em outros lugares, você está trabalhando com astrobiologia. Então não é uma área que é restrita nem à astronomia,
nem a biologia, embora o nome seja descritivamente astrobiologia. Você, com filosofia, você pode trazer debates éticos sobre será que a gente deveria fazer uma colonização no planeta Marte, ou será que a gente estaria contribuindo negativamente para um ecossistema que a gente não conhece, já que a gente ainda não detectou sinal de vida, quer dizer que não exista vida em Marte. Você pode trabalhar com o curso de letras, entendendo linguagens, o que a gente pode trabalhar, inclusive, com uma abordagem multidisciplinar com astronomia, neurociência e letras, que é o que a gente chamaria de neurolinguística, entender como é que se dá a formação de linguagem. Você pode trabalhar com química de formação de elementos para a vida, você pode trabalhar com geologia, analisando meteoritos, vulcanismo, ciência planetária. Você pode trabalhar com engenharia para a produção de instrumentos científicos para fazer análise, ou um instrumento científico como telescópios, orbitadores, rovers. Você pode trabalhar com direito, tentando mostrar quais são as consequências de você fazer alguma ação antrópica no planeta Marte ou no próprio ambiente espacial, lixo espacial. Então tem diversas áreas que podem ser trabalhadas na área de astrobiologia. Caramba, muito interessante essa multidisciplinaridade da astrobiologia, né? Gostaria de pedir a vocês para fazerem um comentário sobre as principais pesquisas, as mais relevantes atualmente na área da astrobiologia. Eu posso dizer que eu sou bem leigo no assunto, né? Mas eu escutei falar bastante sobre a detecção de água em Marte e a detecção de fosfina em Vênus. Vocês podem comentar essas duas pesquisas que saíram bastante na mídia recentemente? Sobre a água em Marte, na verdade, ela já foi detectada, já faz, na verdade, um bom tempo, desde quando a sonda Vikings pousou na superfície marciana. Ela detectou vários vestígios de sinais que davam toda a caracterização de moléculas de água. Então já tem algum tempo que a gente sabe que existe água na superfície marciana. A grande questão era saber que tipo de água seria essa, se seria uma água, tal como a gente conhece aqui na Terra, pura de H2O, ou se era uma água com impurezas contendo dióxido de carbono, amônia, outros compostos químicos que poderiam contribuir para que fosse um componente não agradável para a vida como nós a conhecemos. Há pouco tempo atrás, de acordo com estudos geomorfológicos e também detecções de orbitadores ao redor de Marte, foi constatado a viabilidade de existência de água na sua forma líquida em Marte em períodos sazonais, principalmente na época do verão. Outra detecção foi feita através de radiometria de um colchão de água, uma questão de água abaixo da superfície, a alguns metros, algumas dezenas de metros abaixo da superfície, água no estado líquido, mas que é apenas uma atribuição indireta de existência de água abaixo da superfície. A gente ainda precisaria fazer uma perfuração, fazer uma análise mais profunda sobre esses dados para saber se essa água, que não é uma água periódica, é uma água que se mantém constante, seria realmente água tal como a gente conhece aqui no planeta Terra. Sobre Vênus, rapidamente para falar, é uma detecção bastante interessante, mas ainda muito controversa. Se essa fosfina, que foi a molécula detectada pelo pessoal de Cardiff e os seus colaboradores, só para explicar melhor, a fosfina é uma molécula de pH 3, então é fósforo ligado a 3 átomos de hidrogênio. E esse composto químico, ele, no planeta Terra, ele só é encontrado de maneira natural através de ejeção de micro-organismos que, ao se alimentar, eles ejetam essa molécula de fosfina para o meio ambiente. Não tem nenhum outro meio natural, seja vulcanismo ou outros processos ambientais que formem a fosfina. E o outro método é artificial. Somos nós, seres humanos, que produzimos sinteticamente a fosfina. Já que não existe ser humano em Vênus, ou a gente não acredita que
que exista vida inteligente em Vênus, ou pelo menos vida semelhante aos seres humanos em Vênus. A possibilidade que foi sugerida, a princípio, é que teria micro-organismos nessas nuvens venusianas. Por conta, obviamente, de utilizar o padrão que a gente conhece na Terra para Vênus. Mas vários argumentos contrários também já foram expostos. Então, tudo isso está sendo estudado, está sendo desenvolvido pesquisas em cima disso, porque o ambiente venusiano não é exatamente igual à Terra. Vênus tem uma temperatura acima de 400 graus Celsius, em média, e lá chove ácido sulfúrico. Então, tem rios e lagos de ácido sulfúrico. Então, um ambiente completamente diferente da Terra. A atividade, processos geológicos, a questão meteorológica de Vênus é diferente da Terra. Então, pode ser que os processos de formação de compostos químicos também sejam diferentes, propiciando a formação de uma fosfina geoquimicamente formada, que na Terra esses processos talvez não ocorreriam. Ainda é um processo em estudo, sendo feito análise, mas chamou atenção, para finalizar, que na mesma região que foi detectada a fosfina, saiu um estudo de detecção de glicina, que é um aminoácido que compõe parte da estrutura dos seres humanos. Falando sobre a questão da água, vale lembrar que a gente busca por água fora da Terra, porque os organismos que a gente conhece aqui na Terra, né, dependem de água para sobreviver. E vale lembrar que luas, né, Europa, uma lua de Júpiter, e Encélado, uma lua de Saturno, eles são tidos como mundos oceânicos pela NASA, e provavelmente tem um oceano líquido abaixo das crostas de gelo dessas luas, que elas são luas geladas. Inclusive, há indícios de atividade geológica nessas luas também, o que poderia apresentar um ambiente bem parecido com o das fontes hidrotermais, por exemplo, aqui na Terra, e tem chances, né, de encontrarmos micro-organismos nesses lugares, já que aqui na Terra as fontes hidrotermais são ambientes ricos em nutrientes e em vida também. Fugindo um pouco da água, a gente tem modelos que, para Titã, por exemplo, né, que também é uma lua de Saturno, em que o solvente universal não seria água, essa água seria substituída por metano, porque essa lua ela tem lagos de metano. Então, embora a gente procure, sim, sempre por água, né, já que a vida como nós conhecemos, também existe esse modelo que usa o metano como solvente universal. Vocês podem explicar pra gente, e também pro público que tá ouvindo, o que é o solvente universal, o porquê que ele é importante para a existência da vida? Então, toda a vida que a gente conhece no universo, até o momento, ela se baseia no líquido primordial, como foi perguntado, que é a água. Isso principalmente porque nós ainda não detectamos nenhum sinal de vida fora da Terra. E na Terra, todos os componentes químicos, eles são solúveis através da água. A água, ela compõe grande parte da estrutura dos seres orgânicos vivos. E é ela que faz com que as reações possam ser executadas nesses organismos vivos. Então, baseando-se nisso, a gente acaba buscando vida fora da Terra a partir da água. Mas bem como a Camila mencionou anteriormente, existem estudos de química alternativa, mas é bastante interessante mencionar isso porque às vezes as pessoas se perguntam por que a gente só busca vida baseada em carbono, ou por que nós só buscamos lugares em que a água esteja na superfície, no seu estado líquido, porque é o parâmetro que nós conhecemos que com certeza a vida conseguiu se estabelecer, que foi no planeta Terra. Só foi detectado vida, e aí eu chamo a atenção, não é vida inteligente necessariamente, né, mas a vida existente no nosso sistema solar e até o momento também no universo só foi detectada no planeta Terra. E todos os organismos vivos são baseados no carbono e dependentes da água. Então, por isso que a gente acaba produzindo buscas majoritariamente por locais que tenham água no seu estado líquido e organismos que tenham a sua composição baseada no carbono. Mas, voltando, como mencionado pela Camila, pode ser que exista uma química alternativa baseada talvez em silício ou
que esteja vinculado a um solúvel diferente que não seja água, como o etano e metano de Titã, um ácido sulfúrico de Vênus, um ambiente mais rico em enxofre, como o Io. Então, existem várias possibilidades em uma vida baseada em uma cadeia de aminoácidos diferente da nossa. E aí eu chamo essa atenção para finalizar, que um dos meteoritos que uma das minhas alunas tem estudado, a Tatiane, do Museu Nacional, que está fazendo mestrado, ela está analisando o Murchison. E nele já foi detectado mais de 60 tipos de aminoácidos diferentes. E aí isso está vinculado ao que eu mencionei anteriormente, o que a Camila falou de química alternativa, pois a vida na Terra utiliza apenas 20 tipos de aminoácidos. Todos os organismos somados existentes na Terra só utilizam 20 tipos desses aminoácidos. Então, o que acontece com os outros 40? Servem para uma vida alternativa ou simplesmente não são utilizados de maneira alguma pelo universo? É muito interessante. Eu não tinha ouvido falar sobre esses aminoácidos diferentes. Acho que a gente fica muito preso quando pensa em vida fora da Terra, origem da vida, no que a gente recebe da cultura pop, né? A gente sempre pensa assim, vida fora da Terra, alienígena verdinho lá em Marte dando tchauzinho pra gente. Eu imagino que vocês já devem ter respondido diversos tipos de perguntas a essa questão. O quanto vocês acham que a cultura pop ela influencia, tanto de forma positiva, trazendo pessoas para essa área de pesquisa, e também a influência negativa, né, de talvez acabar criando uma desinformação muito grande sobre o que realmente é a pesquisa, né? Porque, como vocês comentaram, a busca por vida fora da Terra geralmente é uma busca de micro-organismos, seres menos organizados que conseguem sobreviver em áreas extremas, e não necessariamente a gente está falando de animais, plantas vivendo em áreas como a atmosfera de Vênus. Eu não sei se eu tenho muita propriedade para falar, porque de verdade meu interesse veio do próprio Carl Sagan e da ciência, mas eu acredito que sim, né, que a ficção científica ela pode influenciar muitas pessoas, porque é uma temática super interessante e creio que muitos jovens começam a se interessar por ciência devido à ficção científica. Porém, como você disse, tem todo esse problema, né? Às vezes eu falo em astrobiologia, aí a pessoa geralmente muitas pessoas nunca nem ouviram falar, né, sobre astrobiologia. Aí quando eu falo que é busca por vida fora da Terra, já imaginam que eu estou eu fico olhando pro céu procurando nave espacial. Mas não é bem por aí, né? Eu mesmo trabalho com extremófilos, que são modelos de vida, né, que talvez possam habitar outros planetas, outros mundos, como as luas que eu citei, né, Europa, Enceladus, ou até mesmo Marte. Então não é bem por aí, a gente não tá falando de alienígena, é bom, alienígena verdinho, né, os marcianos típicos, né, apresentados nos filmes. A gente procura por vida microscópica, porque foram os primeiros, né, a habitar o nosso planeta. Então seria o mais plausível em se buscar em outros mundos. Não que não possa existir vida complexa em outros mundos de forma alguma, mas é o mais... É o mais certeiro, né? É o mais certeiro, exatamente. Eu gosto muito que o Neil deGrasse Tyson, ele sempre fala que é importante prestar atenção no Ni em OVNIs, que é justamente não identificados, né? São objetos voadores que a gente não sabe o que é. Muita gente já tende a falar, é um OVNI, é um alienígena. Igual, por exemplo, teve aquela liberação do governo americano, da detecção de OVNIs, e todo mundo já falou, nossa, são os alienígenas, são os reptilianos, são os marcianos. E, na verdade, a parte de não identificado é o mais importante da frase, né? A gente tem sempre que tomar a posição de investigar o máximo possível antes de tomar essa posição de falar que é realmente um alienígena que tá visitando a gente. Nossa, e tem muita teoria da conspiração, né? De que a NASA esconde os alienígenas da gente, que foram encontrados homenzinhos verdes, que eles estão lá escondidos naquela área 51 e... Enfim. Sim, teve... Acho que foi ano passado ou ano retrasado que teve uma concentração de gente na frente da área 51, porque eles queriam entrar para descobrir o que tinha lá. É interessante, eu acho que traz bastante visibilidade
para certas áreas de pesquisa, mas são coisas que até a forma como a mídia funciona, de precisar de cliques, né, hoje em dia, tudo é por meio do clickbait, acaba trazendo essa desinformação desnecessária, né? Às vezes não é nem algo próximo do que realmente está acontecendo. Sobre a pergunta que foi feita, só para complementar, é interessante que assim, a ficção científica, bem como a Camila falou, ela funciona de várias maneiras. Você tem a ficção científica mais hard, que busca complementar o conteúdo da ficção com a ciência em si. O mais próximo da realidade, do que é desenvolvido com os métodos científicos. Hoje em dia a gente tem bastante filmes que são desenvolvidos de ficção científica bem próximos da realidade, embora, obviamente, a gente tem que dar licença poética para Hollywood e às vezes eles exageram, fazendo partes sensacionalistas, mas isso faz parte da cinematografia, né? Mas a ideia de filmes de ficção científica mais próximos, a gente está com filmes bem mais elaborados, como Marte, Perdido em Marte, Gravidade, filmes que estão buscando a proximidade da ficção científica relacionado com a ciência que nós produzimos. É muito diferente do que a gente tinha antigamente como Marte Ataca, que é um filme mais cômico, ou para quem já viu filmes sobre Marte anteriormente, que foi até mencionado pela Camila e pelo Jean dos Homenzinhos Verdes, que no desenvolvimento das pesquisas, a gente, bem mencionado pela Camila, a gente procura por micro-organismos, porque não só são os primeiros organismos existentes na face da Terra, por volta de 3,6 bilhões de anos atrás, como eles ainda existem e sobrevivem muito bem, inclusive sem nós mesmos, se formos extintos, a vida mais complexa, por assim dizer, se eu posso dizer assim, eles permanecerão existindo aqui. Existe uma possibilidade, uma probabilidade muito maior de que os micro-organismos eles permaneçam no planeta do que nós. Então, existe o ponto a favor e o ponto contra para ambos os lados na busca por vida fora da Terra. Tanto buscando micro-organismos, o ponto a favor é que a probabilidade de se encontrar é muito maior a partir dos parâmetros que a gente conhece aqui na Terra, de detectar micro-organismos existindo em algum planeta fora da Terra ou alguma lua, como existe o fator negativo de a gente, para detectar, a gente precisa fazer estudos cada vez mais aprofundados, porque eles não vão nos responder. Já quando a gente fala sobre buscar por, entre aspas, homenzinhos verdes ou vida inteligente, que tenha tecnologia suficiente para ser detectada ou entrar em contato conosco, o ponto positivo é que a gente poderia detectar, se fosse uma tecnologia avançada, ou como poderíamos receber informações, ser conectados, contactados por essa civilização inteligente. Mas se a gente for ver no nosso próprio planeta, a nossa espécie é a única que desenvolveu interesse por ampliação e aprimoramento tecnológico. Então pode ser que no próprio universo a probabilidade e a quantidade de proporção de vida que desenvolve a tecnologia seja muito pequena. Então, enquanto a viabilidade de se entrar em contato e detectar poderia ser maior do que você detectar e entrar em contato com uma vida microbiana, o ponto negativo seria a quantidade, a proporção dessa vida inteligente e com tecnologia. Então, é bem interessante colocar essa outra visão sobre busca por vida fora da Terra.
Desde o momento que a vida surgiu na Terra, nenhum dos grandes eventos de extinção que ocorreram ao longo do tempo conseguiu extinguir por completo a vida na Terra. E por mais que as condições sejam extremas, por exemplo, dentro de vulcões, na profundidade dos oceanos e outros locais, às vezes muito ácidos, às vezes muito alcalinos, a gente consegue entender que na Terra existe vida em todos esses locais. E por mais que sejam eventos drásticos de extinção, nenhum desses eventos conseguiu extinguir por completo a vida na Terra. Isso é uma característica muito importante da vida, que eu acredito que é a resiliência da vida. E a partir do momento que a vida começou, a gente vê que na Terra seria muito difícil da gente acabar com essa vida. Vocês acreditam que essa característica de resiliência da vida, ela é importante para o estudo de diferentes formas de vida no universo? Eu acho que é um dos principais motivos também, né, da gente procurar por micro-organismos, que eles... Eu acho muito difícil algum evento ser grande o suficiente para acabar com micro-organismos, sabe? Muitos eventos não foram grandes o suficientes para acabarem com organismos macros, né, na realidade. Eu não sei muito sobre os mecanismos de resistência de organismos multicelulares, né, mas acho que essa resiliência dos micro-organismos, essa capacidade de adaptação rápida, a maneira rápida que esses organismos se reproduzem, que possibilita, né, essa adaptação rápida. Então, tudo isso favorece muito a manutenção da vida. E justamente por isso a gente procura por vida microbiana em outros planetas, em outros mundos. Como no caso de Europa e Enceladus, a gente procura por micro-organismos extremófilos especificamente. Claro que pode ter micro-organismos mesófilos, né? Como por exemplo, se realmente existirem fontes hidrotermais, ela vai criar um gradiente térmico nessa água subterrânea. Então, pode ter ali nesse gradiente térmico um ambiente mediano, mas a gente procura por organismos extremófilos justamente porque eles são capazes de resistir a muitas adversidades. Inclusive, não sei se quem está participando já ouviu falar da teoria Gaia, que foi desenvolvida por James Lovelock e também apoiada por Lynn Margulis, que era uma bióloga evolucionista, Carl Sagan, que é a ideia de um planeta se desenvolver como uma macroestrutura. Então não é apenas os organismos vivos, mas o próprio planeta é um grande sistema vivo concatenado com tudo que acontece, isso a parte meteorológica, a parte orgânica, a resiliência de organismos vivos a essas catástrofes globais, que inclusive no período do Permiano basicamente extinguiu mais de 90% da vida no planeta Terra, poderia estar ligado ao que o pessoal que desenvolveu a hipótese Gaia fala de ambientes biofílicos, e no caso esses ambientes biofílicos estariam relacionados aos planetas biofílicos, em que um planeta ele já nasce com características biofílicas. E a partir disso a gente poderia fazer uma comparação como uma mãe que aguarda 9 meses para gerar o seu filho. Você pode ter um aborto espontâneo, você pode gerar uma criança que vai nascer, mas essa criança, ainda que venha nascer, ela pode nascer viva ou nascer o que a gente chama de natimorto, nascer já com suas características de um organismo morto. Então, os próprios planetas já nascem mortos ou podem nascer com características que poderiam produzir vida. Então, nesse caso, dentro do nosso sistema solar, a gente tem a chamada zona de habitabilidade, que viria de Vênus, pegaria a Terra e iria até Marte. E aí vocês podem me perguntar o que seria essa zona de habitabilidade. É a região em que a água no seu estado líquido poderia ser encontrada. E, obviamente, a gente vê que em Vênus, pelas suas características, nós não temos água no estado líquido. E Marte, a gente está até o momento querendo saber se essa água poderia proporcionar o registro de detecção de sinais de vida ou de fósseis, mostrando que já existiu vida em Marte. E, de certeza absoluta, a gente só tem que a Terra tem essa vida. O que eu quero dizer com tudo isso?
essa resiliência de vida pode estar ligado à própria característica do planeta ser um planeta biofílico. Então, apenas a extinção do próprio planeta levaria à extinção da vida. Então, como foi mencionado por uma das pessoas que comentaram, a vida pode chegar no limiar de extinção por conta de impactos de asteroides, cometas. Mas se essa hipótese de Gaia, como outras que envolvem o pensamento de um planeta como um ambiente biofílico e um macro-organismo, a gente teria então uma visão de que os exoplanetas ou os ambientes planetários já têm por si só uma característica de nascerem com possibilidades que são propícias para a vida existir, ou ambientes que, embora tenham condições, eles nascem igual bebês natimortos, né? Eles já nascem sem as características que propiciariam a vida se desenvolver e se complexificar. E aí, inclusive, para quem quiser, pode procurar sobre o chamado Big Filter. A gente poderia, de repente, no nosso planeta, ter passado por essa condição de passar pelo grande filtro. Pode falar pra gente um pouco desse grande filtro? É uma perspectiva muito interessante de como que a vida pode surgir e se dispersar também, né? Exatamente. Aproveitando esse assunto, tem uma escala que fala sobre os tipos de civilização que poderia existir no universo. O tipo de civilização tipo 1 seria aquela civilização que consegue obter o desenvolvimento de energia através de todos os recursos naturais existentes no seu planeta. Então, energia eólica, energia solar, energia proveniente de rios, lagos, oceanos, todos os tipos de energia que vocês possam imaginar, essa civilização tipo 1 conseguiria desenvolver para se sustentar e evoluir como civilização planetária. A civilização tipo 2 é uma civilização que, por exemplo, ela consegue obter energia após extinguir toda a energia do próprio planeta, ela pega a energia da estrela que ela está orbitando. A civilização tipo 3, depois que ela acaba com o planeta, acaba com a sua própria estrela, ela vai para outro ambiente estelar para roubar a energia dessa outra estrela que se assemelharia à que ela vivia anteriormente. E a do tipo 4 seria uma civilização mais do que estelar, como uma civilização intergaláctica. Ela viajaria por outras galáxias depois que terminasse todas as estrelas semelhantes da sua própria galáxia para galáxias que tivessem estrelas semelhantes às suas. E por que eu estou falando isso? Como é que isso se relaciona com o grande filtro? O grande filtro fala que existe ou várias concatenações de fatores que poderiam impedir que civilizações como todas essas que eu mencionei existissem de maneira vasta, com grande quantidade. Então, para você chegar a determinados pontos, você precisa passar por vários filtros. Então, o maior filtro de todos é você conseguir ultrapassar a barreira de vida unicelular para uma vida mais complexa, multicelular. E essa vida multicelular ter condições de se desenvolver a ponto de aprimorar as questões da sua consciência e desenvolver tecnologias como nós, seres humanos, desenvolvemos. E aí viria um outro filtro que seria ter as condições de quebra de pensamento sociológico, político, religioso. A quebra desses outros filtros poderiam possibilitar a gente se tornar uma civilização a nível global planetária. Então, vocês podem notar que nós, nesse filtro, a gente ainda sequer chegamos a ser uma civilização tipo 1. A gente seria considerado uma civilização tipo 0. Então, existem vários filtros. Um dos filtros a gente conseguiu passar, que seria sair de uma vida apenas unicelular para uma vida multicelular e uma vida que desenvolveu tecnologia. Agora, o que a gente precisa fazer é passar pelos filtros sociológicos de quebra de preconceitos religiosos, interesses políticos,
em que a gente conseguiria viver como uma sociedade pensando num bem único. Meio que para aqueles que gostam de cultura nerd, como o Avatar, em que os seres orgânicos vivos, macroscópicos ou microscópicos, se entendem com os seres que a gente não considera tanto no nosso planeta, que são as árvores, o próprio meio ambiente, toda a biodiversidade, o ser humano se incluiria nela, cuidando para o desenvolvimento do próprio ambiente, desenvolvendo, então, todos os métodos de energia para o bem comum. Então, falta a gente desenvolver características para passar por esse filtro, para a gente começar a entrarmos na escala de civilização do tipo 1 e quem sabe se a gente conseguirá chegar nas outras escalas. É um questionamento que, de início, assim, a gente pode até pensar, nossa, mas é muito filosófico, é muito longe da realidade, mas a gente está enfrentando hoje as crises climáticas, a gente já presencia a existência de refugiados climáticos, pessoas que precisam sair de seu lugar de origem porque o ambiente já é nocivo demais para a permanência delas. E acredito que é justamente através dessa união planetária, digamos assim, né, que a gente consegue lidar com esses problemas, porque as crises climáticas, elas não são o fim do mundo. Ela pode ser o fim da nossa civilização. E acho que é nesse ponto que a gente tem que tocar, que a civilização como um todo precisa justamente vencer esses preconceitos políticos, religiosos, até regionais, para a gente conseguir lidar com esses problemas. Porque faz uma diferença gigantesca termos uma convivência amigável com o ambiente à nossa volta. Sim, eu posso até mencionar que nós estamos vivendo não só globalmente por conta das mudanças climáticas, para aquelas pessoas que acreditam em mudança climática, mas a gente pode relacionar com o que a gente está vivendo no cenário literalmente atual de pandemia, em que as pessoas não se preocupam com o bem comum, no sentido de se já foi infectada ou se está contaminada e assintomática, se ela se preocupa com as pessoas ao seu redor, da própria família, ou as recomendações da OMS de se isolar, de manter confinamento, de ter lockdown em determinadas regiões por conta do agravamento da pandemia de coronavírus que nós estamos passando. E várias pessoas simplesmente não se solidarizam e nem se adequam a essas medidas. Então, pensar em uma civilização com um pensamento global e uma civilização planetária parte já desse pressuposto. A gente fala sobre como é que seria uma viagem para Marte, como é que os astronautas passam no seu confinamento nas estações internacionais espaciais, a ISS, ou como é que seria ficar confinado em Marte, já que se a gente for para Marte, a viagem de ida e volta contabilizaria pelo menos de 2 a 3 anos. Tudo isso está vinculado ao que a gente está passando nos dias de hoje. A gente simplesmente não pensa no próximo, não cuida sequer dos nossos próprios familiares. Muitos não cuidam, né? É interessante que além dessas quebras religiosas, essas quebras de paradigma, tem uma quebra muito importante que é a ideológica, né? Essa falta de contato entre academia e sociedade, pesquisadores e comunidade, fez, acredito eu, isso pelo menos é uma perspectiva minha, não só abrir um grande precipício entre o que a universidade produz e o que a sociedade recebe, de não enxergar todo o desenvolvimento científico e nem conseguir sequer entender o que é desenvolvido e quais são os benefícios que toda a ciência produziu até o momento, chegando ao ponto de desacreditar do desenvolvimento de vacina para o bem comum da nossa sociedade. E aí a gente volta ao que a gente estava mencionando anteriormente sobre o panorama que nós estamos vivendo da Covid-19. De muitas pessoas, inclusive, não falarem, ou melhor, falarem de não acreditarem e não quererem sequer tomar vacinas por N motivos, inclusive desacreditando de cientistas e acreditando em fontes aleatórias de WhatsApp, Facebook, sites sem nenhuma caracterização científica ou comprovação de dados. Então é bem complicado que a falta de meios
de divulgação científica, popularizando de maneira acessível essas informações como vocês estão fazendo, pesquisadores que se colocam em uma torre de marfim em que, para quem quiser saber a informação, precisa passar pela universidade e não se preocupar em passar as informações de maneira mais acessível, divulgar, talvez tenha criado todo esse panorama que a gente está já vivendo de negacionismo, de não acreditar em mudanças climáticas, em movimentos anti-vacina. Acredito eu, e aí isso com dados científicos para quem quiser, que a gente esteja passando muito por conta também da falta de interesse de pesquisadores entrarem em contato com a sociedade. Esse questionamento é muito importante, né? Onde a gente errou para chegar nesse ponto, sabe? Onde a gente errou para que a população elegesse um cara que acha que se a gente tomar vacina já virou jacaré, sabe? Porque é muito fácil apontar o dedo, a população é burra, a população não sei mais o que, mas onde a gente errou? A gente está produzindo conhecimento. O que a gente está fazendo de errado para que as pessoas não tenham acesso a esse conhecimento? Sim, de fato, eu concordo muito com esses pontos. Eu gosto de uma fala do Neil deGrasse Tyson, que ele diz que a gente poderia jogar tudo pro alto e falar, olha tudo isso que está acontecendo. A gente não conseguiu fazer nada, mas é possível a gente olhar para isso também e falar, se não fosse o trabalho de diversos cientistas, diversos pesquisadores, a gente poderia estar numa posição muito pior. E acredito que faz parte dessa movimentação da divulgação. Eu sempre gosto de lembrar que a gente não precisa ter um PhD para comentar sobre pesquisa científica. A gente comentar sobre o que está sendo relevante nas pesquisas, na descoberta de tecnologias mesmo. Às vezes a gente fica muito preso na fronteira da ciência, só que as tecnologias que a gente tem, que cada vez estão melhorando mais. Há 10 anos atrás a gente não tinha um smartphone na mão de todo mundo, né? E trazer essa realidade é o que mais faz falta. É essa aproximação mesmo da sociedade com as pesquisas, com a academia, mostrar que a universidade pública ela deveria ser para todos. Existe sempre essa questão de que a universidade pública ela é para todos, mas não são todos que conseguem chegar lá. Eu acho que a divulgação científica ela é uma parte crucial para o que a gente está vivendo hoje, tanto para as questões da pandemia que a gente vive, quanto das questões climáticas que a gente comentou. E quanto a isso, inclusive, fala um pouco pra gente do seu grupo de divulgação, Bruno, que você tem, que é o Núcleo de Pesquisa de Ciências. Como que surgiu essa ideia? Quem são as pessoas envolvidas? Fala um pouco desse trabalho que você faz. Então, o Núcleo de Pesquisa de Ciências, ele surgiu quando eu estava na minha graduação, por conta justamente de... Eu fazia parte do centro acadêmico, mas a falta de interesse do meu coordenador de curso da época em fazer divulgação científica, de fazer eventos científicos para os alunos do curso de graduação, e a contestação do centro acadêmico e as atividades para esse tipo de desenvolvimento em relação à própria instituição me fez criar, de maneira independente, o Núcleo de Pesquisa de Ciências, que é uma instituição não vinculada a nenhuma universidade ou órgão federal, estadual, municipal, é uma instituição completamente independente, que desenvolve divulgação e popularização da ciência, através de, na época, antes da pandemia, por eventos presenciais de astrobiologia, de ciências forenses, eventos de congressos de física, como também através de eventos virtuais. E hoje, com a pandemia, a gente intensificou um pouco mais, com as lives, fazendo entrevistas com professores de diversas regiões do Brasil, inclusive professores e pesquisadores de fora do Brasil. A gente tem entrevistas com profissionais da NASA, profissionais de fora do país, da Alemanha, da Japão, de outros lugares, de diversas áreas do conhecimento científico, biologia, astronomia, física, química, geologia.
área de ensino. Então, o Núcleo de Pesquisa de Ciências, ele procura, de alguma maneira, suprir aquilo que, na época, eu via que tinha muita deficiência na minha universidade. Posteriormente, eu vi que em várias universidades não tem essa preocupação de desenvolver uma estrutura de extensão que chegue para fora da universidade, para fora da instituição, e pouco se chega aos próprios alunos para mobilizar um conhecimento sobre como os alunos podem se desenvolver fora da universidade, quais são as áreas que podem atuar, como é que eles podem contactar determinados pesquisadores. Os pesquisadores não só se colocam muitas vezes na Torre de Marfim para a sociedade, mas como inatingíveis aos próprios alunos que estão fazendo o curso de graduação. Então, o Núcleo de Pesquisa de Ciências, ele buscou fazer essa conexão professores e alunos de graduação e fazer uma apresentação para a sociedade dos profissionais que atuam, seja na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, como também os profissionais que já fazem pesquisa há algum tempo nas universidades. Então isso eu vi como algo muito importante ser desenvolvido, e a gente tem as nossas redes sociais no Facebook, com a nossa página do Núcleo de Pesquisa de Ciências, mostrando alguns álbuns de mulheres na ciência, professores que já tiveram a possibilidade de ganhar prêmio Nobel pelo Brasil, álbuns mostrando documentários científicos. Então a gente tenta, da maneira mais abrangente possível, difundir e, o mais importante do que isso, não apenas passar informações científicas, mas popularizar. Acho que o mais importante de tudo, e que às vezes as pessoas não conseguem visualizar, que não basta você divulgar ciência, você precisa popularizar o conhecimento científico. Pois divulgar, você pode simplesmente pegar um pôster de trabalho que foi exibido num congresso e colocar na porta da sua sala, você passar nas escolas e mostrar o trabalho que foi desenvolvido pela sua aluna com um pôster que foi para um congresso, mas isso não vai ser algo acessível a essas pessoas. Então você precisa transformar essa informação no que a gente chama de popularizar o conhecimento científico, que é isso que a gente tenta fazer com o Núcleo de Pesquisa de Ciências. Nesse período todo que a gente vive de descrença na ciência, é muito importante, né, trabalhos como esse. Eu acho que a questão da acessibilidade, né, é muito importante mesmo. A gente conseguir não só mostrar o que está sendo pesquisado e o que está sendo trabalhado, estudado, mas também dar as ferramentas para as pessoas conseguirem também aproveitar esse conhecimento. O conhecimento científico, ele é uma coisa... A educação, ela é muito libertadora, né? É uma ferramenta que a gente guarda para o resto da vida. Um pensamento crítico é algo que vai ser útil por toda a vida de alguém que recebeu uma educação de qualidade, e infelizmente isso não é acessível, né? A gente vê muitas pessoas tendo que aprender por fora, correndo mesmo por iniciativa própria. Isso é muito importante, mas faz falta um incentivo estatal mesmo de mostrar e de permitir entregar as ferramentas para essas pessoas, para não ter que correr atrás a partir do zero, né? Isso é muito importante. Como pesquisadores e como profissionais da ciência, quais são as inspirações e os objetivos que vocês têm hoje em dia quanto ao futuro mesmo da ciência? Quais são as expectativas que vocês têm para novas pesquisas na área e até novos incentivos na educação de ciências? Bem, eu pretendo continuar particularmente falando, né? Eu pretendo continuar na área acadêmica, pretendo continuar dentro da astrobiologia até o final. Eu não gostaria de sair do Brasil, de verdade. Eu queria muito continuar aqui e lutar pela ciência brasileira, e espero que os governos futuros possam me auxiliar
nisso. Mas enfim, olha o que a gente produz, sabe? Apesar do pouco recurso, olha tudo que a gente já faz. Imagina com recursos, sabe? Sim. E eu gostaria de poder ser explorado ao máximo aqui. Então, é isso. Eu pretendo continuar também na área de extremófilos, não pretendo ir para outras áreas. No nosso grupo mesmo, nós temos biólogos que trabalham com meteorítica, por exemplo, que é algo que creio que muitas pessoas da área não imaginam trabalhar e é muito interessante, mas eu de verdade não pretendo sair da área de extremófilos, eu gosto muito. E é isso, continuar trabalhando com extremófilos. É muito interessante ver que sempre, assim, todas as pessoas que participaram com a gente aqui, elas sempre demonstram um apreço muito grande pelo conhecimento e pelas pesquisas que realizam. Não é uma coisa de acordar às 6 horas da manhã, ter que ir para o trabalho. Um apreço muito grande de estar fazendo parte dessa descoberta nova. Eu acho que isso é muito importante, isso tem que ser muito valorizado. O que você comentou sobre querer se manter no Brasil e incentivar a pesquisa brasileira, eu acho que isso é crucial. O Brasil tem um potencial gigantesco para ser líder mundial mesmo nas pesquisas em áreas ambientais. A gente tem que, se isso não parte, né, do governo, isso tem que partir da gente mesmo. Acho que esse é um posicionamento maravilhoso. Eu gostei particularmente na situação que a Camila falou que ela quer ser mais explorada, então já sei que eu posso explorá-la mais. Né, Pode sim, eu deixo. Mas eu acho que a ciência brasileira, como bem mencionado, tem tudo, ou teria tudo, para despontar em relação às outras nações, inclusive as mais desenvolvidas, particularmente falando. Por ter ido para estudar na Austrália durante a minha graduação, nós brasileiros, a gente recebeu muitos elogios durante a graduação sanduíche por conta do nosso empenho para fazer as pesquisas, pelas nossas criatividades em fazer as determinadas tarefas que nos impunham, e que os alunos, de forma geral, vindo da Alemanha, França, até mesmo os australianos, tinham dificuldade de ter criatividades, talvez justamente porque a gente passa por grandes necessidades e dificuldades para desenvolver a pesquisa aqui no nosso país, e o interesse que os brasileiros têm em poder trabalhar com áreas que às vezes a gente fica impossibilitado de desenvolver no nosso país, ou por falta de pesquisadores que tenham conhecimento para desenvolver determinadas áreas muito mais específicas, ou por conta mesmo da falta de insumo, materiais ou condições econômicas que o nosso país nos disponibiliza. Então, o Brasil tem realmente condições de despontar, falta, como mencionado, um pouco mais de incentivo, um pouco mais de ver que a ciência faz parte do desenvolvimento da sociedade do país em si, como alguns outros países já observaram, Coreia do Sul, Japão, que estavam muito atrás do Brasil, hoje em dia são considerados um dos países mais desenvolvidos, não só tecnologicamente, mas financeiramente, por conta dessa tecnologia que é oriunda do desenvolvimento científico. Nessa pegada aí que você comentou, Bruno, te pedi para depois você deixar aí seu canal no YouTube, que eu achei muito interessante, e eu tava vendo um vídeo no qual vocês estavam debatendo sobre o preço do quilo de satélite, vocês estavam comentando sobre isso, né? Preço do quilo de satélite comparado ao preço de 40 mil toneladas de soja. Pra gente ver aí o quão importante pode ser a gente produzir mais tecnologia no Brasil, ao invés de permanecer um país de produção agrícola primária, né? A gente pode se tornar um país que produz muito mais tecnologia do que produz atualmente, né? Sim, e se você for observar essa questão que você mencionou, a gente tem que se perguntar sempre a quem interessa determinadas situações. Quando um governo que tomar vacinas não é interessante, a quem interessa ou por que se interessa que as vacinas não sejam disponibilizadas por um determinado estado, por uma determinada instituição? Quando você fala que produzir soja é mais interessante que produzir tecnologia,
a quem interessa produzir mais soja ou por que se interessa produzir mais soja. Nós, no nosso país, a gente é um rico produtor de soja, arroz e até mesmo, vale lembrar que nós somos um dos países que mais desenvolve a questão da obtenção de petróleo através do pré-sal. E todos esses três e vários outros que eu poderia continuar citando não faz o nosso país ter baixo preço em todos esses quesitos. A saca de arroz, que para aqueles mais jovens de repente não lembrem, há 10 anos atrás era avaliado por volta de 5 a 8 reais. E hoje você não compra um saco de arroz por menos de 25 reais. O gás natural que o Brasil produz, você está comprando hoje sem reajuste em determinados estados a 90, 100, 120 reais. O próprio petróleo, que vai dar origem aos combustíveis, em Cuba, por exemplo, que você ou compra por centavos ou você recebe de graça, no Brasil você paga um preço exorbitante que às vezes é mais caro, inclusive, do que nos Estados Unidos, que importa o produto brasileiro e importa produtos dos países árabes. Então, a quem importa fazer produção de soja, fazer produção de componentes agrícolas e por que isso importa diferentemente de produzir tecnologia no Brasil? Tem que se perguntar sobre políticos, sobre empresários, sobre a nossa metodologia de desenvolvimento econômico. A quem e por que isso importa? Não só a quantidade de soja que é produzida para a gente poder ganhar um recurso financeiro é muito grande, como as áreas que a gente produz esses insumos também é muito grande, que poderia estar sendo desenvolvida para outras coisas, inclusive para o próprio bem da própria nação brasileira. Com certeza. De fato, isso é uma coisa que a gente precisa refletir bastante para conseguir lidar com essa situação que a gente vive hoje. Uma última pergunta que eu queria fazer para vocês, é uma pergunta mais filosófica, podem ficar à vontade. O que na visão de vocês é a ciência e o que ela representa hoje na nossa sociedade? Nossa, Eu acho que, voltando pro Brasil, a ciência... Não só pro Brasil, né? A ciência, ela é a chave para o nosso desenvolvimento econômico, para o nosso desenvolvimento como, igual a questão que o Bruno comentou, dos filtros, de nos sentirmos pertencentes ao nosso planeta, sabe? A ciência, ela... Gente, de verdade, ciência é tudo pra mim, então é um pouco difícil. A ciência, ela precisa chegar para toda a população, para que todo mundo... para que a população seja melhor em si, sabe? Como, por exemplo, eu fico pensando se, por exemplo, o nosso atual presidente ou as pessoas que estão lá governando, se elas tiveram realmente acesso à ciência de verdade. Porque se elas tiveram, por que elas estão fazendo tudo tão errado, sabe? Pra mim, a ciência é essencial para que a gente não cometa certos erros. Porque, por exemplo, desde o início, esse presidente e outros presidentes também, né, ao redor do mundo, deixaram claro o projeto deles de desmatamento, etc. E por que a população ainda elege uma pessoa assim? Por que tanto obscurantismo, sabe? Então eu acho que a ciência, ela é muito necessária e é necessário que ela atinja todas as camadas da sociedade para que a gente se evolua como mundo ou como universo, sabe? Eu e o Bruno, a gente fala uma questão muito importante. Como imaginar uma população que está lidando com a pandemia da forma que está lidando, estabelecer uma colônia em Marte, sabe? Como isso iria funcionar? A gente precisa muito de divulgar a ciência e a ciência precisa ser melhor vista, porque infelizmente tem muita fake news, muita pseudociência sendo divulgada. Então a ciência de verdade, ela
precisa chegar a todas as camadas para que a gente consiga manter a população humana, porque infelizmente se essa ciência não chegar para todos, eu acho quase impossível que a população humana consiga perseverar. Então, a ciência é uma área que nos mostra as características do ser humano que ele já possui intrinsecamente desde criança. Todas as crianças já nascem cientistas. Se a gente for parar para analisar, toda criança ela possui o interesse de poder tocar nas coisas, querer olhar mais de perto, tem curiosidade para saber sobre o gosto, sobre o cheiro, sobre aquilo que ela está observando pela primeira vez. E aos poucos a gente vai perdendo essa característica, talvez por conta dos nossos pais, talvez por conta dos nossos professores, nossos orientadores, nossos chefes de serviço, de trabalho na empresa, falando que você não deve subir na cadeira porque você pode cair, você não deve fazer um determinado cálculo porque pode dar errado, você não deve misturar determinado reagente porque nunca foi feito anteriormente. Todas essas questões fazem pouco a pouco a gente perder o nosso sentido intrínseco de curiosidade de cientista. A ciência, tal como as diversas áreas que compõem a ciência, é uma área que busca por si só entender os fenômenos da natureza através do que nós temos como informações e concepções humanas. Você tentar entender como uma árvore nasce, cresce, se desenvolve, quais são os benefícios que o ambiente arborizado pode trazer, quais são os malefícios e características negativas de uma determinada espécie ficar ou entrar em extinção, quais são as possibilidades que as ações antrópicas podem causar, não só ao planeta, mas à própria humanidade. A astronomia como uma das áreas da ciência que nos coloca num patamar ou deveria nos colocar num patamar de maior humildade em relação quando olhamos que podemos ser talvez os únicos organismos vivos no próprio sistema solar, mas talvez no próprio universo. E será que por conta disso a gente não deveria tomar mais cuidado com o desenvolvimento da nossa trajetória nessa história cósmica, nessa imensa arena cósmica que nos cerca, talvez ampliando as nossas características a partir do momento que a gente aprenda a desenvolver uma civilização que tenha maior consciência planetária, para então nós fazermos missões tripuladas para colonizar outros planetas. Tudo isso envolve não só uma concepção macroscópica no sentido de visitar outras regiões, outros planetas, mas envolve a própria consciência micro, no sentido de nos conscientizarmos que para que isso possa acontecer, para que a gente realmente possa evoluir como sociedade no geral, a gente precisa evoluir como indivíduos. A não evolução individual não formará uma sociedade evoluída. Eu costumo, depois de ter passado por um episódio de ter sido contaminado pela Covid-19 indiretamente, em que uma pessoa da minha família foi contaminada e acabou trazendo a Covid-19 para casa, e mesmo eu estando mais de 6 meses praticamente confinado em casa, eu acabei adquirindo a Covid-19. E aí, por que eu gosto de comentar isso? Porque eu utilizo a seguinte frase hoje em dia, os meus alunos, minhas alunas ouvem isso
e toda palestra que eu vou dar, todo convite que me colocam para poder falar, virou a minha bandeira durante a pandemia. O cuidado é individual, mas a consciência é coletiva. A gente precisa, não só, como Carl Sagan diria, nos conscientizarmos que, embora a gente tenha inúmeros planetas, inúmeras possibilidades de encontrar vida fora da Terra, a Terra continua sendo o único planeta em que a vida tem condições não só de existir, mas de evoluir. Então, a Terra é a nossa casa e devemos cuidar dela. E cada apartamento, cada casa, cada região, países e estados, devemos tomar o devido cuidado em cuidar da Terra para a gente, quem sabe, um dia evoluir como uma sociedade com um pensamento único e global, para assim vivermos interplanetariamente e, quem sabe, interestelar. Essa é a minha parte preferida do episódio, que eu sempre fico emocionado com as respostas, sabe? É uma coisa, assim, maravilhosa mesmo. Muito obrigado pela resposta que vocês deram e a perspectiva de vocês. Falaram de formas muito, muito bonitas, realmente a gente fica muito feliz em realizar essa entrevista com vocês. Muito obrigado por terem participado com a gente aqui hoje, foi uma conversa maravilhosa, acho que eu aprendi muito com essas perspectivas, tanto sobre o que é a astrobiologia, quanto sobre como a ciência e a educação ela é crucial para a gente conseguir não só aprender, mas também sobreviver, né? A gente precisa dessas ferramentas para que a nossa espécie como um todo sobreviva. Por favor, se despeçam do pessoal, divulguem suas redes sociais, os canais de divulgação que vocês têm. E muito obrigado. Bem, muito obrigada. Eu adorei o convite, é sempre bom poder divulgar a ciência e participar. Foi meu primeiro podcast, então perdoe qualquer coisa. Enfim, eu gostei muito. Bem, eu não tenho um canal próprio, eu faço participações no canal do Bruno. Quem quiser seguir meu Instagram para tirar alguma dúvida sobre astrobiologia, quiser saber mais, meu Instagram é looking4aliens. E é isto. Estou disposta a sanar qualquer dúvida que vocês possam ter. Bem, agradecer o convite, pessoal da Universidade Federal de Viçosa, parabenizar a iniciativa novamente, por estar fazendo esse tipo de projeto de difusão e popularização do conhecimento científico. É muito importante e cada vez mais tem se mostrado algo que a sociedade necessita. Muito obrigado por terem participado desse podcast com a gente, Bruno, Camila, vocês passaram pra gente muito conhecimento, também pro nosso ouvinte, com certeza tá maravilhado com essa entrevista, assim como nós estamos. Isso é tudo, o Digas Tudo fica por aqui, acompanhe a gente no próximo episódio. E até a próxima.